Olá pessoal, tudo bom? Primeiramente me apresentar, meu nome é Flávio Peron, eu sou proprietário da Casalec de Contagem. A gente abriu a loja aqui no Campo do Cruz Azul, no Novo Eldorado, em dezembro de 2018. Então nós estamos aí com praticamente 1 ano e meio com a loja aberta. A Casalec é uma rede de franquias que já está há 6 anos no mercado. Atualmente são 8 lojas em todo o Brasil, são Belo Horizonte, Contagem, Poços, Juiz de Fora, Vitória, Brasília, Salvador. Hoje aí uma das maiores redes de bril shop do Brasil, né? A Casalec daqui de Contagem tem mais de 300 produtos no seu portfólio. Então, se você precisar de cerveja artesanal, dos insumos, malte base, maltes especiais, variedade de lúpulos, de fermento, equipamentos, conexões, vidrarias, instrumentos de medição, panelas, e também para divulgar, propagar a cultura cervejeira, também nós temos vários livros para acrescentar mais conhecimento a quem está buscando agregar aí na sua produção, quer seguir carreira, e também copos, bonés, vários souvenirs para dar de presente. Tá bom? Vou deixar aqui embaixo os meus contatos, né? O da loja, o Instagram, se vocês precisarem, entrem em contato, que a gente vai ter um prazer enorme aí de esclarecer dúvida, tá bom? Tirar dúvida, montar receita, bater um papo sobre cerveja, que é bem interessante, e beber também. E dentro da loja a gente tem um bar aí com 8 torneiras de chopp artesanal, vai ser um prazer receber vocês aqui quando acabar essa pandemia. Enquanto isso, pede no delivery, e vocês vão ficar bastante satisfeitos, tá bom? Agradecer ao pessoal da FUNEC, da Centec, a Adriana, que me convidou. Foi uma honra participar desse primeiro simpósio unificado. Eu vim falar um pouquinho aí a qualidade dos insumos para a produção de cerveja artesanal. Um pouquinho dentro da área que a gente trabalha aqui do dia a dia, o conhecimento que a gente tem aí ao longo desses quase 5 anos fazendo cerveja em casa, de um hobby que virou uma profissão. Eu larguei aí 15 anos do setor bancário, passei por várias instituições financeiras e atualmente empreendendo aqui. Vamos fazer aqui uma apresentação, no final vou passar os contatos para a gente, caso vocês tenham alguma dúvida, quiser que mande a apresentação, não tem problema nenhum, tá bom? Aí já falando um pouquinho sobre a loja, né, sobre o tempo que nós estamos no mercado, a gente oferece curso de produção aqui, com essa relação à pandemia a gente não está podendo, variedade de insumos e o bar que a gente opera aí com as torneiras de chopp artesanal. Basicamente a gente vai falar dos 4 principais ingredientes, dos principais produtos para a produção de cerveja, que é a água, o malte, o lúpulo e a levedura. A água eu não vou me aprofundar muito, né, porque vai ter uma palestra específica sobre água. A água cervejeira, ela demanda uma atenção muito grande. Os principais atributos que a gente vai falar, que eu vou passar bem rápido sobre ela, tem que ser uma água potável, esteticamente agradável, não pode ter sabores fortes, odores, cor, tem que ser incolor e límpida. Então, tomar cuidado com essa água, que é o principal produto aí da sua cerveja. Ela corresponde a 90% do seu produto final. Água da rede atende, água mineral atende, água de poço. Alguns cuidados tem que ter, como tirar o cloro, filtrar partícula e outros componentes que vocês vão aprofundar. Mas aqui a gente vai falar basicamente isso. Uma água esteticamente agradável. Se você vê que é uma água que você beberia, pequenos cuidados de retirar o cloro dela, ou uma água de mina, uma água de poço, filtrar partícula, provavelmente você vai conseguir fazer uma boa cerveja com ela, tá bom? Com relação ao malte, vamos lá. O malte é um termo que hoje é designado para cevada, mas o malte é um processo, um resultado da malteação. É um processo de germinação de grãos. Então, a gente pode ter malte de trigo, malte de centeio, malte de aveia, malte de sorgo e malte de cevada. Tá bom? Pela legislação brasileira, que a gente faz a cerveja, tem que ser o malte de cevada. Toda vez que a gente falar
de malte, falando-se de cerveja, subentende-se que é malte de cevada, tá bom? Se for outra coisa, vai ter que especificar. Então, uma cerveja de trigo, ela tem malte de cevada mais malte de trigo. Eu vou usar malte de centeio. Então, toda vez que eu vou escutar o termo, ver o termo malte na produção de cerveja, em estudo, entende-se que é um malte de cevada. A gente parte desse pressuposto. Mas a malteação nada mais é do que um processo de germinação do grão que a gente interrompe ele mais na frente. Tá bom? Então, os grãos encontram-se num processo de dormência, né, de vida latente. A gente vai pegar esse grão de cevada, vai molhar ele, vai simular uma germinação para que naquele processo que ele está criando aquelas raízes para formar uma planta, ele tem muita capacidade de energia ali e a gente quer aquela energia, a gente quer aquele amido ali dentro. Então a gente interrompe o processo, a gente mata o grão para a gente conseguir um malte com alto poder de açúcar ali dentro, tá bom? Então esse amido que a gente está bem protegido pelo grão, a gente desenvolve no processo de malteação e interrompe. A produção de malte para a produção cervejeira é a cevada de 2 fileiras ao invés da de 6. Aí vocês me perguntam, senhor Flávio, mas por que, sendo que o malte com 6 fileiras ele tem mais grãos? Por quê? O grão ele fica muito pequeno e aí eu não consigo uma quantidade de amido necessário para a produção de cerveja. Então todas as maltearias usam a cevada de 2 fileiras, apesar de ter uma quantidade de grãos menores, mas tem possibilidade do grão desenvolver mais. E no processo de malteação, ele tem uma capacidade de gerar amido, de armazenar amido muito maior. E dentro dessa produção de malte de 2 fileiras, a cevada de 2 fileiras, a gente ainda encontra vários filtros lá dentro, várias peneiras. Porque você pode ter um grão que é muito pequeno, um grão médio e um grão maior. Então, quanto maior for o grão, maior a capacidade dele de gerar o açúcar, gerar amido na sua produção. Então, por isso que tem a diferença do preço do malte. Tem os preços que vão variar daquele malte mais barato, do intermediário, até os importados mais caros. Por quê? Muda muito o tamanho do grão e isso vai influenciar diretamente no rendimento da sua cerveja, o que ele pode trazer. O processo de malteação, esse é um gráfico que a gente utiliza, que é o da Weiermann, que é uma das maiores, melhores maltarias hoje do mundo, fica na Alemanha. Então você pega o grão direto do campo, molha ele, né? Você vai armazenar ele, você vai molhar e vai passar por um processo controlado de calor e umidade. Você vai simular a germinação. Por volta do 3º dia, esse grão está já brotando, você vê aquelas pequenas radículas, a formação de pequenas raízes. Ali ele está no seu estado, ele tem a maior capacidade de amido ali dentro, de energia, e aí dali a gente joga ele para um forno, onde eu vou literalmente matar aquele grão, ali em torno de 70, 80 graus. E depois eu vou beneficiar ele. Então se é um malte Pilsen, que é um malte mais claro, dali ele já vai direto para estocagem, armazenagem. Se ele é um malte que vai sofrer mais torra, um Pale Ale, um Munique, ou os próprios maltes especiais, os maltes caramelos, os maltes torrados, dali eles seguem para outra fase de torra. Uma coisa que é bem interessante que eu gosto de mostrar nesse gráfico é esse processo aqui de secagem dos grãos de torra. Tanto para a interrupção do processo de malteação, quanto para preparar os maltes especiais, a Weiermann utiliza tambores horizontais, onde aqui embaixo é a fonte de calor e esse malte ele fica girando. Então você tem uma qualidade e uma homogeneidade no seu malte que é impressionante. Várias outras maltarias utilizam os tambores verticais. Não é um tambor aqui, mas é só para simular. E aí a fonte de calor é aqui embaixo. Então, o malte que está na parte de baixo desse tambor vertical,
ele recebe muito mais calor do que o que está em cima, né? Mesmo com a corrente de vento, a circulação de ar, a mistura dos grãos, a torra no tambor horizontal, ela é mais homogênea, te dá uma qualidade no produto melhor. Então a gente sempre usa, a Bayerman é uma grande parceira, a gente trabalha aqui, tem maltes especiais assim, que são únicos, então pra vocês saberem um pouquinho como que é essa diferenciação do processo de torra. No processo da malteação, o que a gente quer? A gente quer o poder diastático. O que é isso? O poder enzimático, quantidade de açúcar que esse malte vai me fornecer. Tá bom? Então a gente vai pegar o grão, vai maltear ele para quê? Porque eu tenho poder diastático, poder enzimático, poder para gerar enzimas, açúcar na hora que eu fizer a minha mostura, estiver produzindo. Tirando isso, o que o malte pode me trazer? Ele pode trazer sabor, né? Eles podem ser maltes torrados, maltes caramelizados, que eles vão trazer, não, aí você já não quer mais o açúcar daquele malte, mas sim trazer uma característica. Então você pode trazer um aroma de café, de toffee, de caramelo, chocolate, biscoito, ameixa. Alguns maltes vão ter essas notas, né? São aromas sutis que vão trazer isso para a cerveja. E aí, na elaboração das receitas, a gente sempre usa malte base, que é o malte que vai te dar um poder enzimático alto, e maltes especiais, onde eles vão me dar sabores e aromas. E aí a gente passa porque cada fase da torra, ele te dá uma característica diferente. Esse primeiro malte, provavelmente é um malte Pilsen, que tem um alto poder diastático, mas ele tem pouca complexidade de aromas e de sabores. Se você pegar uns maltes mais avermelhados aqui embaixo, né, você tem mais aromas, mais cor, mais sabor, e até os maltes escuros, para produzir cervejas escuras, onde aqui o poder diastático é zero. Né? Ele ficou tanto tempo no barril de torra que ele perdeu o seu poder enzimático completamente. Então, a gente já falou sobre isso, os tipos de malte base, ele compõe aí grande parte da receita para que você tenha uma quantidade grande de açúcar. E maltes especiais para proporcionar cor, sabor, características dentro do estilo da cerveja que você está produzindo. Cuidados que você deve ter com o malte. Vindo aqui na Casa Olec de Contagem, comprei a minha receita. Então a gente vai chegar aqui, vai elaborar uma receita, ou o cliente vai chegar com uma receita pronta, vai ter ali um malte base, maltes especiais, e aí a gente vai fazer a moagem para o cliente fazer. Moeu o grão, qualquer grão, inclusive a cevada, o trigo, o centeio, qualquer grão. Moeu, expôs o meio do grão, começa a oxidação. Quanto antes você utilizar o seu produto, maior qualidade você vai ter. Então, moeu, o ideal é fazer essa receita de 3 a 5 dias. Eu viajei, eu tive um problema, não consegui produzir a minha cerveja. O ideal que eu recomendo, tá? Coloca na geladeira. Por quê? Primeiro, o frio vai reduzir a oxidação, tá? E a degradação dos grãos. Se você deixar em temperatura ambiente, a gente pega aí de 15 graus que a gente está pegando à noite até 25, 28 graus. Olha como que a variação térmica ao longo do dia ela é muito grande. Isso para um grão que já está moído é muito ruim. Tá? Então o frio vai reduzir essa oxidação e essa degradação dos grãos. Segundo, é escuro, evita exposição de luz UV, que também acelera a degradação do malte. E outra, ele fica isolado de bichos, de pragas, né? Mosquitos, caruns, outras pragas que podem dar no seu malte. Então, quanto mais rápido você usar, melhor. E lembre-se, moeu o malte, moeu qualquer tipo de grão, até o café. Quem tem aquela maquininha de café em casa, moeu o grão, na hora ele dá um aroma fantástico. Se você cheirar ele daqui 7 dias, ele já perdeu um pouco de aroma, daqui 15 ele é outro café, daqui 30 é outro café. A mesma coisa é um malte.
Então, quanto mais tempo você deixar o malte moído, mais ele vai estar oxidando e aí você pode perder rendimento na sua receita. Quero levar um volume maior, que eu não sei quanto que eu vou usar. Quero levar uma saca de 5 quilos, quero levar uma saca de 25 quilos. Então, o que ele tem que estar armazenado? Primeiro, não armazena ele diretamente no chão, ele tem que estar em cima de uma base, né? Não pode estar encostado na parede, para ele não pegar a umidade, e nem pode tomar sol direto. Então, um ambiente mais escuro, tem menos oscilação de temperatura, você vai conseguir manter esse malte dentro da validade que o fabricante indica direto na saca. Em torno de 1 ano, se for um malte novo. Tem moedor em casa, pega a quantidade de malte, moe, ou não, comprou aqui na loja, quer voltar, quer moer o malte aqui, pode trazer que a gente moe, não tem problema nenhum, tá bom? Só tomem cuidado com essa relação ao armazenamento do seu insumo, que é o que vai fazer diferença lá na frente no seu produto final. O outro ingrediente é o lúpulo, né? O lúpulo tem sua aplicação principal para dar sabor e aroma. Ele vai trazer o amargor da cerveja, mas ele entra também como um conservante natural. Ele foi utilizado inicialmente como um conservante, né, para prolongar o tempo de vida das cervejas que eram produzidas ali na Idade Média. Ele é usado também como sedativos em travesseiros, chá, aromatizantes, mas ele tem um grande problema que é a oxidação muito rápida. Então, o lúpulo fresco ele tem que ser usado, a flor de lúpulo, né, usado o quanto antes, porque depois que ela é exposta, ela começa também a oxidar, ela começa a trazer um aroma desagradável. E aí, o lúpulo começou a ser usado no século VII, né, por questões políticas, religiosas e econômicas, que antes da utilização do lúpulo eram produzidas com ervas de forma geral. Eram as famosas Gruit Bier, né, que você poderia utilizar com várias ervas, inclusive algumas alucinógenas. Então, uma freira de um mosteiro pesquisou os benefícios do lúpulo, né? Ele conservava, ele dava aroma, ele dava amargor e não era alucinógeno. Tanto que o lúpulo é um primo da cannabis, mas ele não tem nenhum poder que a cannabis tem, ou as outras ervas. Então, o lúpulo entrou com um movimento bem forte, religioso, também político, econômico, para substituir essas gruits, e aí a cerveja não ser alucinógena como ela muitas vezes era. E aí, desde então, vem se utilizando o lúpulo, e da Idade Média para cá, século XX, então, pesquisas imensas, desenvolvimento de novas variedades e a variedade enorme de lúpulos que a gente tem no mercado. A parte que interessa para o cervejeiro encontra-se na planta fêmea, né? Tem o macho e a fêmea. A fêmea vai produzir os cones, que são essas flores, e dentro dessas flores tem esse pozinho aqui que é chamado lupulina, as resinas. São a parte importante do lúpulo. É onde eles vão trazer ali o alfa-ácido e os óleos essenciais. O Flávio, o lúpulo é só isso? Não. Ele tem vários outros componentes, mas num primeiro momento e a elaboração da receita a gente parte do básico, que é alfa-ácido e óleos essenciais, que são esses amarelinhos aqui dentro aqui que a gente quer na nossa cerveja. O alfa, vamos lá. O primeiro componente que a gente vai falar são os alfas ácidos. Eles são componentes insolúveis no mosto, que após ferverem, sofrem isomerização. E aí eles vão ser incorporados à cerveja. Eles que trazem o amargor, tá? Então, você vai pegar um lúpulo lá com 10% de alfa-ácido. É a capacidade que ele tem de liberar esse alfa-ácido ali dentro da sua cerveja e conceder amargor para ela. Quanto mais tempo o lúpulo fica em contato com o seu mosto, em alta temperatura, em ebulição, mais alfa ele vai isomerizar ali no seu mosto, mais amargor ele vai trazer, tá bom? O outro são os óleos essenciais. São
são componentes extremamente voláteis, né, que eles começam a evaporar em altas temperaturas. São os componentes que vão trazer sabor e aroma para a sua cerveja. Então eu já tomei uma cerveja que lembra que tinha cheiro de laranja. Tinha laranja ali dentro? Não necessariamente. Eu tomei uma cerveja que tinha aroma, sabor de maracujá. Tinha maracujá lá dentro? Não necessariamente. São características que o lúpulo adicionado àquela receita pode trazer. E isso quem traz são esses óleos essenciais. São nas adições mais tardias que você vai fazer, porque ele não vai ficar tanto tempo em contato com o mosto quente e ele vai conseguir ficar preso ali dentro da sua cerveja para trazer o aroma, tá bom? Os tipos de lúpulo que a gente encontra no mercado para composição são os lúpulos de aroma, que teoricamente tem baixo alfa-ácido e alta concentração de óleos essenciais. Eu quero um lúpulo para me dar muito cheiro no final, aquelas Americans IPAs que tem bastante cheiro. Você usa muito lúpulo de aroma, principalmente lúpulos de adição tardia. Lúpulo de amargor, eu não preciso ter tanto óleo essencial, mas eu quero alfa-ácido, eu quero trazer amargor para a minha cerveja. Elas são lúpulos que são adicionados antes da fervura ou bem no início da fervura, para que ele fique muito tempo em contato com o mosto para levar o amargor que eu quero. E os lúpulos de dupla função são lúpulos que têm alfa-ácido alto e óleo essencial alto. Eu posso fazer uma cerveja que a gente chama single hop, que é de um único lúpulo. Eu quero pegar um citra, por exemplo, e usar ele de amargor, uma adição intermediária e uma adição final para trazer o aroma que o lúpulo traz. Então eu tenho um alto alfa-ácido, eu tenho altos níveis de óleos essenciais. Lúpulos de dupla função. Então tem esses 3 tipos que você pode encontrar. E aí, como que a gente usa? De acordo com o estilo de cerveja que você está produzindo. E que cada lúpulo traz. Aí vale a pena dar uma pesquisada a fundo, estudar as escolas, os tipos de lúpulo, e você fazer uma adição de um lúpulo mais dentro do estilo que você procura. Cuidados com o lúpulo que a gente tem que ter. Normalmente, os lúpulos são vendidos em sachês de 50 gramas, 200, 500 e de 1 quilo. Tá? Quando você pega um sachê de lúpulo, ele parece que tem ar ali dentro, mas eles são fracionados em câmaras de nitrogênio. Para quê? Para que ele não tenha contato com oxigênio. Os óleos essenciais são extremamente voláteis, como a gente disse. Então, a partir do momento que você abriu um sachê de lúpulo, ele está deteriorando. Ele está perdendo óleo essencial. Ele está degradando. Então, ele vai perdendo todo o aroma. E aí, como eu disse no início, ele vai perdendo as características principais dele e vai ficando velho. Com isso, ele vai oxidando muito rápido e dá um cheiro muito desagradável, que é conhecido, é o isovalérico. O isovalérico remete a chulé, parmesão, aquele queijo com um cheiro bem forte. Lúpulo velho traz isso. Então, qual que é o ideal? Comprei um sachê que é o menor, de 50 gramas. Ou eu uso ele todo em uma receita, ou eu tento usar ele na próxima receita. Tá? Deixar o menos tempo possível lúpulo aberto. Abrir um sachê, não sei quando vou usar, tira o ar dele todo, pode colocar ele a vácuo, ou enrolar ele bem, passar uma fita, e ali você vai conseguir conservar ele ali de 30 a 45 dias na sua geladeira, tranquilo. Tem a mesma qualidade do lúpulo que você abriu no dia? Não, mas ele também tem pouca perda. Recomendo você deixar o lúpulo 3, 4, 5 meses na geladeira? Não. Já peguei lúpulos aí, nós estamos em 2020, um cliente trouxe aqui na loja de 2016, 2017, no que ele abriu o sachê, assim, é muito desagradável o cheiro, muito. Você imagina esse cheiro na sua cerveja. Você tem todo o trabalho, compra maltes especiais, cria uma receita legal, a hora que você vai usar o lúpulo, ele tá com cheiro de chulé, com cheiro de parmesão, aí não dá, né? Então, alguns cuidados são similares ao cuidado do malte, proteger da luz direto, em local frio, pode ser na geladeira normal, se tiver aquele extra frio ali,
Você pode colocar, não deixa ele congelar, tá? Não deixa ele congelar, porque os cristais de gelo vão perder ali a parte vegetal do lúpulo. E é por isso que a gente não recomenda comprar lúpulo fracionado. Você não sabe quanto tempo que aquele lúpulo está aberto ali naquela geladeira. Se a pessoa está manuseando com cuidado, se ele tira da vasilha e deixa lá em cima do balcão enquanto atende 1, 2, 3 clientes. Então, tentem usar sempre lúpulos em uma ou duas receitas. Eu vou fazer uma receita, eu não vou usar 50 gramas de lúpulo, que fica muito. Então, eu consigo usar 20, 25, 30 gramas, para numa próxima receita eu já aproveitar aquele lúpulo que eu tenho em casa, não ter que comprar outro lúpulo e também eu não ficar com lúpulo estragando lá na geladeira, né? Com lúpulo velho, com produto de baixa qualidade, tá bom? E aí a levedura, que é a mestra cervejeira, né? A gente não faz cerveja, quem faz cerveja são as leveduras cervejeiras. Micro-organismos unicelulares, subgrupo do reino dos fungos, aeróbicos facultativos, e aqui algumas imagens da levedura trabalhando e se reproduzindo. A gente vai ter uma palestra também sobre microbiologia cervejeira, que eles vão entrar em maiores detalhes, e que a gente vai dar uma pequena passada dos principais itens da sua produção, tá bom? As leveduras são as verdadeiras mestras cervejeiras. Nós apenas produzimos o mosto, né? Aquele composto para a levedura trabalhar. Então, ela é a responsável pela produção de álcool e de CO2, formação de sabor da cerveja, cervejas da escola belga, que tem um aroma muito característico de fermentação. O principal formação ali dos ésteres da cerveja é a levedura, né? Então elas são de fundamental importância. Na ausência de oxigênio, elas vão realizar a fermentação, que é o processo de transformação de açúcar em álcool, CO2 e subprodutos através dessa atividade celular. 5 fatores fundamentais para produzir uma boa cerveja e ter uma boa fermentação. Temperatura de inoculação da levedura no seu mosto. Respeite a temperatura da cepa que você vai usar. Então, eu vou fazer uma cerveja ale, que eu vou fermentar ela em torno de 18 graus, inocula a sua levedura próximo de 18 graus. Vou fazer uma lager que ela vai fermentar em 9 graus, inocula a levedura próximo a 9 graus. Não fica variando muito essa temperatura, porque você pode ter um estresse dessa levedura e ela vai produzir outros componentes que a gente falou aqui antes, né? Subprodutos que às vezes você não quer na sua cerveja. Meio de cultura e pureza microbiológica. Cuidado com levedura aberta, levedura antiga, lama. Por quê? Quando você compra uma levedura direto da loja, ela está fechada, ela veio direto do laboratório, é uma levedura pura, que vem direto da matriz. Levedura que vai sofrendo ação ao longo do tempo, tem levedura morta ali, tem mutação. Então, a pureza e o meio que você está utilizando é fundamental para manter as características e o resultado que a levedura vai dar na sua cerveja. Taxa de oxigênio, porque primeiramente, né, a levedura vai consumir o oxigênio para depois consumir o açúcar e fazer a reprodução. Para um cervejeiro caseiro, é o calcanhar de Aquiles, porque mesmo que você faça o tombamento, o chamado splash, você não consegue uma taxa de oxigenação adequada. Usar a bombinha de aquário com o filtro microbiológico, com a pedra, adianta? Melhora. Não é fundamental, tá? E aí a gente vai partir para o quinto ponto, que é a taxa de inoculação. Existem calculadoras que me indicam quanto fermento usar na minha cerveja. Existe uma regra que um sachê de ale fermenta 20, 25 litros. Ok, aí o que eu questiono para o cervejeiro é o seguinte: para eu fermentar 25 litros de uma cream ale com uma
densidade inicial de 1045 é a mesma coisa de fermentar uma Double IPA com densidade inicial de 1070? Não é. Tem muito mais açúcar ali. Então, já que o cervejeiro caseiro tem problema de oxigenação do mosto, o que a gente deve preocupar? Com a taxa de inoculação, tem que ser dentro, e também a temperatura. São dois fatores que a gente consegue controlar, entendeu? Para isso, você ter uma fermentação com um melhor resultado. A fermentação não é somente densidade inicial menos a final. Não, a levedura vai trabalhar ali dentro das condições que o cervejeiro fornece para ela. Né? Se fosse só fermentação, a densidade inicial menos a densidade final, qualquer tipo de levedura faria. E não as leveduras que são estudadas há centenas de anos para produzir as características da cerveja. Então, tomem bastante cuidado com isso. Né? Elas são as verdadeiras produtoras da sua cerveja. Atentem a temperatura, o meio e a pureza biológica e a taxa de inoculação. Se conseguir oxigenar, ótimo, é mais um ponto. Mas tomem cuidado com as outras. Tá? Os tipos de levedura que a gente encontra são as leveduras ale, de alta fermentação. Elas vão fermentar de 16 a 22 graus. E por que elas são chamadas de alta fermentação? Não é por conta da temperatura, tá? É porque elas fermentam no topo do fermentador. Se o seu fermentador for transparente ou muito branco ali, você consiga ver, elas vão fermentar ali no topo do seu fermentador. Outro tipo de levedura é a de baixa fermentação, a lager. Ela vai fermentar de 7 a 14, elas são mais lentas, tá? E elas vão trabalhar ali na base, no fundo do seu fermentador. São os dois tipos de levedura que a gente trabalha na produção de cerveja. No mercado, você vai ter a produção e a venda de dois tipos. A levedura líquida, esses frascos aqui, e a levedura seca, a liofilizada. Manipulação e cuidados que você deve ter. A levedura líquida tem uma vantagem muito grande, que ela não precisa de propagação, ela não precisa de starter, ela não precisa de hidratação. Você vai deixar ela, se ela está na sua geladeira, você vai deixar ela em temperatura ambiente e deixar que ela chegue o mais próximo da temperatura que ela vai fermentar e que você vai inocular ela no mosto. Sacudir o vidrinho, sacudir o sachê, para que aquela lama que está ali no fundo incorpore ao líquido, que é um mini mosto que está ali dentro, é só mandar direto para o fermentador. Simples assim. A levedura líquida ela sai direto da matriz do laboratório, está ali dentro daquele mini mosto, tá? É uma levedura que tem menos manipulação do que a seca, e em contrapartida, ela tem uma validade menor. A levedura líquida, normalmente, são 3 meses de validade. E aí você começa a perder viabilidade, e a perda de viabilidade é muito mais rápida. Levedura seca. São aqueles sachês já conhecidos no mercado, com torno de 11 gramas e meio. Simples, limpou, esterilizou, já pode utilizar. Alguns laboratórios, a Mangrove e a Lallemand, recomendam a hidratação da levedura antes de utilizar. Eles entendem que a levedura está ali encapsulada num processo de que ela está menos ativa, né? Então o ideal seria pegar uma água esterilizada, né, uma água cervejeira, e a cada 1 grama de levedura você vai usar 10 gramas de água. Então em um sachê você vai usar ali aproximadamente 110, 120 ml de água, vai jogar o sachê dentro dessa água e vai esperar a levedura incorporar, depois você vai agitar 15 minutos antes, depois você joga direto no mosto para você ter uma melhor atividade. A Fermentes, que é outro laboratório, já recomenda direto no mosto. Então você vai partir o sachê e já vai salpicar ela ali por cima do seu fermentador e a levedura já vai entrar no trabalho direto no mosto, não vai precisar passar por um processo de hidratação. A gente recomenda que siga as orientações do fabricante. Depois que você fizer algumas vezes, entender o processo, entender como que é esse processo de água esterilizada, de hidratação, quiser hidratar todas as vezes, ok.
Ah, vi, não faz diferença, prefiro inocular direto no fermentador. Ok. Siga a recomendação do fabricante, tá? Use a taxa de inoculação, você vai ter um resultado bem legal. Cuidados que a gente tem que ter. Então, os fermentos líquidos devem ser guardados num compartimento frio da geladeira, sem congelar. Vai colocar ali a levedura no estado de dormência, mas mantém a parede celular intacta, permitindo o uso. Se ela tiver essa parede danificada, você vai ter problema de rompimento de membrana e perda de viabilidade da sua levedura. O fermento seco ele vai demandar menos cuidado. O transporte pode ser feito em temperatura ambiente. Não se recomenda deixar em exposição ao sol direto, acima de 30 graus. Já começa a ter perda e morte das leveduras, tá? Ela tem um prazo de conservação mais longo. Em média, esses sachês vêm com 1 ano de validade. Ambiente refrigerado, a partir do momento que você já está com ela. E mesmo depois de aberto, você pode manter ela a 4 graus, você pode utilizar ela novamente. Tá bom? A levedura seca ela é mais tranquila. Esse aí foi os principais insumos que a gente já trabalha, né? Todos eles a gente já tem um direcionamento, tem como pegar cada um deles e falar exaustivamente, falar assim mais de horas sobre cada um. É uma explicação bem rápida para vocês dos principais insumos que a gente utiliza. Dá para a gente debruçar em cima de cada um deles e dedicar mais tempo. Lúpulos, fermentos, os tipos de malte, o que cada um traz, composições, elaborações de receita. Fica aí meu convite para quem está iniciando agora nos estudos, na fabricação, na produção, que quer entrar nesse meio. Dedique, tem muito material para a gente trabalhar, para a gente estudar. Fica só uma pincelada que a gente faz. Novamente, obrigado ao pessoal do Centec por ter me convidado. Essa honra de fazer esse simpósio com vocês. A Casa Alec Contagem está aberta para vocês, se vocês precisarem. Então, aqui os meus contatos, né, no WhatsApp, o e-mail da loja, o Instagram, segue a gente lá. A gente sempre divulga o que a gente está fazendo e fico à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço.